Bom dia, pessoal do primeiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Como é que foram aí de férias esses dias? Uma folga pequena, mas significativa. Espero que tenha dado para vocês recuperarem energias para nós seguirmos agora em frente, tá? As aulas de hoje, 53 e 54, elas são ainda referentes ao texto. Então, nós vimos a coerência na aula passada e agora nós estamos vendo a coesão textual. O que seria coesão textual? Estabelecer a ligação entre as partes que compõem um texto por meio dos marcadores linguísticos, que são chamados marcadores de coesão. Então, é você fazer a conexão entre as palavras, fazer a conexão entre os períodos, os parágrafos, de modo que o seu texto faça sentido, venha numa progressão, seja ela temporal, seja ela espacial, seja ela, vamos dizer assim, lógica, mas ela venha na construção de um pensamento que faça sentido, que tenha coerência. Então, os marcadores de coesão são exatamente as preposições, as conjunções, os pronomes que fazem o elo entre as partes do texto. Por exemplo, coloque um agasalho, pois está muito frio. Então, a conexão estabelecida por esse pois, que vem trabalhar para nós a ideia de motivo, de razão, de explicação. Por que colocar o agasalho? Porque está muito frio. Então, conforme a escolha que nós fizermos dessa conjunção aqui, vai ser o sentido que nós vamos passar para a frase. Então, toda vez que eu e o Marcel substituímos uma conjunção, uma preposição no texto de vocês, é porque existe um problema aí de elo, existe um problema coesivo de ligação entre as partes. Elas não estão estabelecendo a ideia que o contexto traz. Então, quando há essa inadequação do sentido com o marcador de coesão, isso acaba se constituindo numa falha coesiva, tá? Então, vejamos quais são os marcadores de coesão. Primeiramente, coesão por anafóricos. O que é a anáfora? Ela busca alguma coisa que já foi dita antes. Então, os pronomes anafóricos são aqueles que vão buscar um termo que já apareceu antes. Por exemplo, as pessoas estão atentas aos acontecimentos. Elas se informam pela mídia. Então, aqui você tem o elas, pronome pessoal, retomando o substantivo pessoas. Então, isso daí é uma coesão por anafórico. Ao invés de repetir a palavra, eu uso um pronome anafórico que traz para nós a ideia perfeita de que elas está retomando pessoas e nós percebemos isso pelo contexto. Número 2, coesão por catafóricos. São elementos que antecipam termos que ainda vão ser ditos, que ainda vão ser apresentados. O jornal anunciou isto, 2 pontos. Ainda eu vou falar o que é isto. Saiu uma nova pesquisa eleitoral. Então, muitas vezes o aluno usa o este com valor de esse, o esse com valor de este. Então, atenção, anafórico retoma algo já dito, é esse, essa, isso. Catafóricos antecipam algo que ainda vai ser dito, então nós vamos ter aí o este, o esta, o isto, tá certo? Então, marcadores por anáfora e por catáfora. Agora a gente vai apagar, trocar a lousa e daremos a sequência em seguida, tá? Vamos lá, pessoal. Terceiro tipo de marcador de coesão, a elipse. O que quer dizer elipse? Apagamento de uma palavra que fica subentendida no texto. Então, na verdade, ela não está escrita, mas o contexto fornece para nós pistas
para que nós saibamos quais são os elementos que não aparecem, mas que estão presentes, porque eles estão subentendidos. Então, quando eu falo assim, ó, estudamos agora conceitos textuais, não está escrito, mas nós sabemos que o sujeito é nós, pela desinência verbal, número pessoal. Quem? Nós estudamos agora conceitos textuais. Então, o nós não está escrito, ele está oculto, é um caso de sujeito oculto, que por isso também recebe o nome de sujeito elíptico. É a elipse de um termo, não aparece, mas eu percebo que ele está presente. Na sala, muitos alunos estudando. No lugar do verbo veio a vírgula. Então, nós vamos ter, na sala havia muitos alunos estudando. Estavam muitos alunos estudando. Então, não precisei escrever o verbo, eu percebo a sua presença pelo significado do contexto. Na sala estavam muitos alunos estudando, havia muitos alunos estudando. Então, a elipse é também um marcador de coesão. Embora não esteja escrito, nós percebemos a palavra ou presente no contexto que ela apresenta, tá? Número 4, expansão lexical. O que seria? Expandir é ampliar. Ampliar o vocabulário, léxico é palavra. Ampliar o conhecimento das palavras, o significado das palavras, de modo que uma possa substituir a outra. É o caso dos sinônimos. Então, para evitar a repetição, eu substituo aquela palavra por uma equivalente, por uma que tem o mesmo sentido, evitando a repetição desnecessária. As casas estão à venda nessa imobiliária. São residências de alto padrão social. Casas, residências. Para não repetir, são casas de alto padrão. Tá certo? Então, residência e alto padrão combinam até muito melhor do que casas de alto padrão. Então, a escolha lexical, a escolha da palavra, a escolha de um sinônimo que ali naquele contexto se encaixe, se adeque melhor, faz parte também da, vamos dizer assim, leitura coesiva do texto, tá? E, finalmente, os conectores. São palavras que estabelecem conexões entre as partes do texto. Antigamente eram chamados conectivos, agora eles estão preferindo o termo conectores. O que são conectores? São aquelas que fazem a ligação. Então, o pronome, principalmente o pronome relativo, que, o qual, onde, cujo, quem, pronomes que fazem a conexão entre partes do texto. O autor de cujo nome não me lembro faz sucesso. Então, essa conexão de cujo nome é muito difícil o aluno que consiga estabelecer um elo de conexão de um pronome relativo, regido de preposição, obedecendo à regência correta. Então, os pronomes demonstrativos, mesma coisa, acabei de falar, o esse, o essa, o isso retomam algo que já foi falado anteriormente. O Brasil apresenta sérios problemas econômicos. Isso decorre da má distribuição de renda. Então, isso ele retoma toda a frase anterior. Trabalha como um anafórico, um pronome que recupera tudo que veio antes. Não preciso repetir a frase para que se entenda que eu estou recuperando toda a ideia de que o Brasil apresenta graves problemas econômicos. Então, o uso correto dos pronomes, principalmente os pronomes relativos e os pronomes demonstrativos, fazem aí essa conexão. Cuidado com o uso dos pronomes possessivos, que a gente já viu que às vezes eles são ambíguos.
Às vezes eles estão... O policial levou a criança para a sua casa, sua de quem? Da criança, sua de quem? Do policial. Então, a escolha do pronome vai interferir positivamente ou negativamente na leitura do texto, no significado. Mesma coisa na escolha das preposições. É muito diferente falar sobre política e falar sob uma influência ideológica. Sobre, a respeito de. Sob é sob a influência de. Então, nós vamos ter aqui, de repente, na escolha, uma trocazinha de sobre por sob, interfere muito significativamente no texto. Então, é a mesma coisa quando nós substituímos uma preposição, é porque aquela não ficou ajustada, não ficou adequada ao texto, não passou a ideia que se pretendia. Então, a escolha das preposições, das locuções prepositivas, isso foi divulgado por meio da mídia. Com relação a esse tema, locução prepositiva, tá certo? Então, também aqui a escolha correta da preposição e da conjunção, da preposição e da locução prepositiva, são elementos conectores muito importantes para estabelecer a coesão e a coerência do texto. E, finalmente, as conjunções, sejam elas coordenativas ou subordinativas. Então, é diferente quando eu digo mas, que opõe, mas, ele rouba, mas faz. Ele faz, mas rouba. Então, você tem aí dois elementos de oposição, mas que trabalham em circunstâncias diferentes. O elemento que vem iniciado pelo mas representa um argumento mais forte do que o elemento que vem antes. Ele rouba, mas faz. Fazer é mais importante que roubar. Ele faz, mas rouba. O roubar tem um peso muito maior do que o fazer. Então, assim, a leitura da conjunção, ela não é só porque ela indica oposição, ela indica o argumento mais forte. Então, nós temos aí uma leitura de conjunção. Quando tempo indeterminado, depois que um tempo que vem depois, posterior, antes que um tempo que vem antes, anterior, sempre que um tempo que é frequente, que se repete, logo que um tempo que é imediato, enquanto um tempo que é concomitante. Então, a escolha da conjunção também vai trazer para nós, vamos dizer assim, uma percepção bem específica do sentido que eu pretendo dar à frase que eu elaborei, ou à oração, ou ao período, ou ao parágrafo, dentro do contexto da minha redação. Tá certo? Então, o uso dos conectores, vamos dizer assim, ele é essencial para estabelecer a coesão do texto. Quando a gente diz o texto flui, você quer dizer, você começa a ler da primeira palavra e vai até a última, sem enroscar. Tudo vem fluentemente coordenado, uma coisa se coloca após a outra, numa progressão que é lógica, que às vezes é temporal, que às vezes é espacial, mas que segue um planejamento de ideias que eu vou percorrendo no decorrer do texto. Tá certo? Então, a coesão, ela representa a competência 4 do exame do Enem, na redação, e ela tem representado estatisticamente a maior dificuldade que os alunos apresentam com relação à produção de um texto. Então, toda vez que eu, Marcel, trocarmos ou o pronome, ou a preposição, ou a conjunção,
fizermos uma troca de ajuste de vocabulário. Nós estamos trabalhando aqui os conectores, a expansão, os anafóricos, os catafóricos, a elipse, na composição coesiva do texto. Isto é coesão. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, agora nós vamos passar para as atividades. Já estarei em contato com vocês em seguida. E se ficou qualquer dúvida com relação a essa explicação que nós temos hoje, vocês poderão me perguntar ao vivo. Tá ok? Beijo para vocês. Até daqui a pouco. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.